Amado Batista parou seu carro na pracinha de uma cidade pequena e viu uma garotinha cantando com um violão quebrado. O que ele fez em seguida, ninguém poderia imaginar. Um momento que começou com uma simples parada se transformou em algo que mudaria uma vida para sempre. Um gesto de bondade que tocou corações e mostrou que a música verdadeira não precisa de instrumentos caros. Prepare-se, porque essa história vai emocionar você. Se inscreva no canal, deixe seu like nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Amado Batista dirigia sua BMW preta pelas ruas estreitas da cidadezinha quando o motor começou a fazer um barulho estranho. Ele precisava parar para verificar o que estava acontecendo. O cantor estacionou próximo à pracinha São Sebastião, bem no centro da cidade, e desceu do carro usando seu relógio de ouro brilhando no pulso. A pracinha era simples, com bancos antigos de madeira e algumas árvores grandes que faziam sombra. Tinha um quiosque de sorvete pintado de azul e algumas pessoas sentadas conversando. Amado abriu o capô do carro e viu que era só o radiador esquentando. Nada grave, mas precisava esperar esfriar um pouco. Enquanto isso, do outro lado da praça, uma menina de 8 anos saía de uma casa humilde carregando um violão velho. Era Joceline, com seus cabelos cacheados presos num rabo de cavalo e uma blusa florida meio desbotada. O violão que ela carregava tinha uma rachadura grande na lateral e algumas cordas meio soltas. A avó da menina, Nirvana, apareceu na porta da casa. Vai com cuidado, minha neta. E lembra do que eu sempre falo, que a música vem do coração, vovó, não do violão, respondeu Joceline sorrindo. A menina atravessou a rua e foi direto para o banco debaixo da amendoeira maior. Ali, ela sempre sonhava em cantar, mas nunca tinha tido coragem. Hoje era diferente. Hoje ela tinha decidido que ia tentar, mesmo com aquele violão quebrado que herdou do avô. Amado fechou o capô do carro e decidiu caminhar um pouco pela praça enquanto esperava. A cidade era tão pequena que qualquer movimento chamava a atenção. Ele passou por uma senhora que carregava uma bolsa de marca cara e notou um homem ajustando um relógio dourado no pulso. Até numa cidade pequena tinha gente com dinheiro. Foi quando ele ouviu um som diferente. Alguém estava tentando afinar um violão. Amado olhou ao redor e viu a menina sentada no banco, concentrada nos cravelhos do instrumento. O violão estava visivelmente danificado, mas ela mexia nele com tanto carinho que parecia estar segurando um tesouro. Joceline testou uma corda e fez uma careta. O som não saía direito. Ela tentou outra corda e suspirou. Nada estava afinado como deveria, mas ela não desistiu. Continuou tentando, ajustando, testando cada corda com paciência. Amado se aproximou devagar, curioso. Há anos não via alguém com tanta dedicação para afinar um instrumento tão simples. A menina nem percebeu que estava sendo observada. Estava completamente focada no violão, como se fosse a coisa mais importante do mundo. Uma das cordas arrebentou quando ela apertou demais. Joceline olhou para a corda balançando e por um momento pareceu que ia desistir. Seus olhos encheram de lágrimas, mas ela engoliu seco e continuou. Ainda restavam 5 cordas. Ia dar para tocar assim mesmo. Amado ficou impressionado com a determinação da menina. Ele se lembrou de quando era criança e também tinha um violão velho, cheio de problemas. A diferença é que ele sempre teve quem o incentivasse e comprasse instrumentos melhores quando cresceu. Aquela menina parecia estar sozinha na luta. Do quiosque de sorvete, seu Bonifácio também estava observando. Ele conhecia Joceline desde bebê e sabia que ela adorava música. Sempre que passava música no radinho da sorveteria, a menina parava para ouvir, mas nunca tinha visto ela com um violão na mão. Joceline respirou fundo e posicionou os dedos nas cordas. Ela tinha praticado muito em casa, mas sempre baixinho, com medo de incomodar os vizinhos. Agora estava na praça, onde todo mundo podia ouvir. Seu coração batia forte no peito. Ela começou a dedilhar devagar. O som saiu meio estranho por causa das cordas desafinadas, mas tinha uma melodia ali. Uma melodia que ela conhecia de cor, que cantava no banho,
que sonhava em tocar um dia para outras pessoas. Amado parou de caminhar. Aquele som, mesmo imperfeito, tinha algo especial. A menina tocava com tanto sentimento que as notas erradas pareciam certas. Era como se ela estivesse contando uma história através do violão quebrado. Algumas pessoas na praça começaram a reparar. Uma senhora que estava alimentando os pombinhos parou e olhou. 2 homens que jogavam dominó diminuíram o volume da conversa. Até as crianças que brincavam perto da fonte ficaram mais quietas. Joceline sentiu que estava sendo observada e ficou nervosa. Suas mãos tremeram um pouco e ela errou um acorde. Mas algo dentro dela dizia para continuar. Era como se toda a música que tinha guardado durante anos quisesse sair de uma vez. Ela olhou para o violão rachado e decidiu que não importava se não estava perfeito. O que importava era cantar. Era mostrar para o mundo a música que carregava no peito. E foi então que ela abriu a boca e deixou sua voz sair junto com os acordes desafinados. A voz de Joceline era doce e cristalina, como o som de um passarinho no início da manhã. Mesmo cantando baixinho, chegava a todos os cantos da praça. Era uma voz que contava histórias, que falava de sonhos, que tocava o coração de quem ouvia. Amado sentiu um arrepio subir pela espinha. Fazia tempo que não ouvia uma voz tão pura, tão verdadeira. A menina cantava uma música sertaneja antiga, daquelas que falam de amor e saudade, mas na voz dela parecia uma oração. A avó Nirvana apareceu na janela de casa e sorriu ao ver a neta finalmente cantando na praça. Ela sempre soube que Joceline tinha um dom especial, mas nunca imaginou que a menina teria coragem de mostrar para outras pessoas. A música continuou e mais gente parou para ouvir. Não era uma multidão, mas eram pessoas genuinamente interessadas no que estava acontecendo. E Joceline, mesmo nervosa, continuava cantando como se sua vida dependesse disso. Amado se aproximou mais um pouco, impressionado. Aquela menina tinha algo que muitos cantores famosos perderam ao longo do tempo: a verdade na voz. Não havia técnica perfeita, não havia efeitos ou microfones caros, mas havia emoção pura. Foi quando uma segunda corda se partiu bem no meio da música, fazendo um barulho seco que ecoou pela praça. Joceline olhou para a corda partida, balançando no ar, e por um segundo pareceu que ia parar. Só restavam 4 cordas agora, e o violão estava ainda mais desafinado. Mas algo dentro dela não deixou desistir. Ela ajustou a posição dos dedos e continuou tocando, adaptando a música para as cordas que sobraram. Amado ficou impressionado com a reação da menina. A maioria dos músicos pararia na hora se o instrumento quebrasse assim. Mas Joceline continuou como se nada tivesse acontecido, com uma naturalidade que só os verdadeiros artistas possuem. A voz dela ficou ainda mais forte depois que a corda arrebentou. Era como se o obstáculo tivesse liberado algo dentro dela. Joceline cantava agora com uma emoção que chegava ao coração de todos na praça. Sua voz subia e descia, acompanhando a melodia simples, mas tocante. Da janela de casa, a avó Nirvana segurava as lágrimas. Ela se lembrava do marido tocando aquele mesmo violão anos atrás, antes de ficar doente. Agora via a neta dando vida nova ao instrumento, mesmo com ele todo quebrado. Seu Bonifácio largou o que estava fazendo na sorveteria e se aproximou para ouvir melhor. Em 40 anos vendendo sorvete naquela praça, nunca tinha presenciado nada igual. A menina cantava com uma pureza que comovia qualquer coração. Um casal que passava de carro diminuiu a velocidade ao ouvir a música. A mulher baixou o vidro e pediu para o marido parar. Eles ficaram ali, dentro do carro importado, ouvindo aquela criança cantar com um violão destruído. Nunca vi uma coisa assim, murmurou a mulher, mexendo no colar de pérolas que usava. Olha só que talento! Amado observava cada detalhe da apresentação. A forma como Joceline fechava os olhos quando chegava nas partes mais emocionantes da música. Como ela balançava levemente o corpo acompanhando o ritmo. Como suas mãos pequenas se moviam com carinho sobre as cordas restantes. Era exatamente assim que ele se sentia quando começou a cantar.
há muitos anos. Aquela mesma paixão pura, aquela necessidade de expressar os sentimentos através da música, sem pensar em fama, em dinheiro, em sucesso, só cantando, porque era impossível não cantar. Algumas crianças que brincavam na praça pararam e se sentaram no chão para ouvir. Elas não entendiam direito o que estava acontecendo, mas sentiam que era algo especial. A música de Joceline tinha o poder de acalmar até os mais agitados. A menina terminou a primeira música e respirou fundo. Sua blusinha estava um pouco suada e ela limpou as mãos nas calças jeans desbotadas. Olhou ao redor e viu que tinha juntado uma pequena plateia. Seu coração disparou de nervosismo, mas quando ela viu os rostos das pessoas, percebeu que não havia julgamento ali. Havia admiração, respeito, emoção. Isso a deixou mais confiante para continuar. Amado notou a mudança na postura da menina. Ela estava descobrindo na prática algo que ele levou anos para aprender: que a música verdadeira sempre encontra seu público, não importa onde seja cantada. Joceline começou uma segunda música, desta vez uma mais alegre. Sua voz dançava pelas notas como um passarinho pulando de galho em galho. O violão com 4 cordas acompanhava como podia, mas ela compensava tudo com o talento natural. Uma senhora que vendia bijuterias numa lojinha próxima saiu para a calçada para ouvir melhor. Ela fechou a porta da loja e ficou ali, encostada na parede, observando aquela menina que cantava com tanta alegria. Amado se lembrou de sua mãe, que sempre dizia que música boa era aquela que fazia as pessoas pararem o que estavam fazendo só para ouvir. E era exatamente isso que Joceline estava conseguindo. Com um violão quebrado e uma voz de criança, ela tinha conquistado a atenção de toda a praça. O cantor famoso olhou para seu carro parado ali perto. Dentro dele havia equipamentos caros, violões profissionais, tudo do melhor que o dinheiro podia comprar. Mas naquele momento, nada daquilo parecia tão valioso quanto o violão rachado nas mãos de Joceline. A música da menina continuava, e Amado percebeu que algumas pessoas estavam se emocionando de verdade. Um senhor idoso que estava no banco ao lado limpou uma lágrima discreta. 2 amigas que conversavam perto da fonte pararam a conversa e ficaram em silêncio, absorvidas pela apresentação. Joceline cantava agora como se tivesse nascido para aquilo. Cada palavra saía carregada de significado. Cada nota era colocada no lugar certo, mesmo com as limitações do instrumento. Era música no seu estado mais puro, emoção transformada em som. Amado começou a sentir uma inquietação no peito. Havia algo que ele precisava fazer, mas ainda não sabia exatamente o que. Aquela menina merecia mais do que estar cantando com um violão quebrado. Ela merecia ter suas chances, merecia instrumentos que fizessem jus ao seu talento. A avó Nirvana desceu de casa e se aproximou devagar, sem querer atrapalhar a apresentação da neta. Ela ficou no fundo da pequena plateia, orgulhosa como nunca. Sempre soube que Joceline era especial, mas ver outras pessoas reconhecendo isso também era uma alegria imensa. A segunda música estava chegando ao fim quando aconteceu algo inesperado. Joceline estava tão concentrada que não percebeu quando mais uma corda se partiu. Agora só restavam 3 cordas no violão do avô, mas ela nem hesitou. Adaptou novamente a música, encontrou novas formas de tocar com menos cordas e continuou cantando como se aquilo fosse parte do show. Sua capacidade de adaptação impressionava a todos. Amado tomou uma decisão naquele momento. Não podia mais ficar só observando. Aquela menina precisava saber que tinha talento, precisava ser encorajada a continuar. E ele tinha o poder de fazer algo por ela. O cantor se afastou um pouco da multidão e caminhou em direção ao seu carro. Algumas pessoas o reconheceram quando ele passou, mas ele fez sinal para ficarem quietas. Não queria atrapalhar a apresentação de Joceline. Quando a música terminou, a praça ficou em silêncio por alguns segundos. Depois veio o aplauso. Não era um aplauso ensaiado ou educado. Era genuíno,
Emocionado, as pessoas batiam palmas porque realmente tinham sido tocadas pela música da menina. Joceline ficou vermelha de emoção e agradeceu baixinho. Ela olhou para o violão com apenas 3 cordas e sorriu. Mesmo quebrado, ele tinha cumprido sua missão. Tinha levado sua música até outras pessoas. Foi então que ela viu um homem se aproximando do seu carro. Havia algo familiar nele, mas ela não conseguia identificar o que. O homem abriu o porta-malas e pegou algo de dentro. Amado voltou caminhando em direção à praça, carregando um estojo de violão nas mãos. Amado segurava o estojo do violão e ficou parado por um momento, observando Joceline. A menina ainda estava no banco, olhando para o violão quebrado com carinho, mesmo com apenas 3 cordas funcionando. Havia algo na forma como ela tratava aquele instrumento que o fez lembrar de si mesmo há muitos anos. Ele tinha apenas 7 anos quando ganhou seu primeiro violão. Era usado, com algumas marquinhas, mas para ele parecia o instrumento mais bonito do mundo. Passava horas tentando tirar sons bonitos daquelas cordas, mesmo sem saber direito como fazer. A mãe sempre dizia que ele ia longe na música, mas ele nunca imaginou que chegaria onde chegou. Joceline testou as 3 cordas que restavam e suspirou. Mesmo assim, ela não parecia disposta a desistir. Pelo contrário, parecia determinada a tirar música daquele violão, não importava quantas cordas ele tivesse. Isso impressionou Amado profundamente. Na plateia pequena que se formou, as pessoas começaram a conversar baixinho entre si. Seu Bonifácio se aproximou de uma senhora que estava com uma bolsa cara da marca italiana e cochichou. Essa menina é neta da Nirvana, que mora ali na esquina. Sempre foi apaixonada por música, mas nunca tinha cantado em público. A senhora ajustou os óculos de grife e balançou a cabeça impressionada. Que talento! Com esse violão todo quebrado ainda consegue fazer uma música tão bonita. Amado ouviu a conversa e ficou ainda mais curioso sobre a história da menina. Ele olhou na direção que seu Bonifácio tinha apontado e viu uma mulher de cabelos grisalhos na janela. Devia ser a avó que o sorveteiro tinha mencionado. Joceline respirou fundo e decidiu tentar mais uma música. Desta vez, ela escolheu uma canção que conhecia desde pequena, que a avó sempre cantarolava enquanto cozinhava. Era uma música sobre sonhos e esperança, perfeita para aquele momento. Quando ela começou a cantar, Amado sentiu um aperto no peito. A letra falava sobre nunca desistir dos sonhos, mesmo quando tudo parece difícil. Era como se a menina estivesse cantando diretamente para ele, lembrando-o de por que começou a fazer música. A voz de Joceline ecoava pela praça com uma pureza que tocava fundo na alma. Mesmo cantando uma música simples, ela conseguia transmitir emoções profundas. Cada palavra era pronunciada com cuidado, como se fosse uma oração. Um homem que passava com um relógio caro no pulso parou para ouvir. Ele estava falando no celular sobre negócios, mas desligou a ligação quando escutou a voz da menina. Ficou ali, encostado numa árvore, completamente absorvido pela apresentação. Amado se lembrou de uma vez que cantou numa festa de escola quando era criança. Estava nervoso, com medo de errar, mas quando começou a cantar, toda a plateia ficou em silêncio. Depois, as pessoas vieram falar com ele, dizendo que sua voz era especial. Aquele dia mudou sua vida para sempre. Agora, vendo Joceline, ele tinha certeza de que estava presenciando um momento parecido. A menina estava descobrindo seu poder, descobrindo que sua voz podia tocar o coração das pessoas. Era um momento mágico que ele não queria que terminasse. A avó Nirvana desceu devagar os degraus de casa e se aproximou da pequena multidão. Ela usava um vestido simples, bem diferente das roupas caras que algumas pessoas na praça vestiam, mas caminhava com uma dignidade que chamava atenção. "Desculpa perguntar", disse uma mulher com joias douradas para Nirvana, "mas essa menina é sua neta?" "É sim", respondeu Nirvana com orgulho. "Sempre soube que ela tinha um dom especial, mas ver todo mundo parando para ouvir, isso não tem preço."
Amado observou a conversa de longe e sentiu uma emoção crescer no peito. Ele se lembrou de sua própria avó, que sempre acreditou no seu talento mesmo quando ninguém mais acreditava. Era ela quem o levava para cantar na igreja, quem o incentivava a não desistir quando as coisas ficavam difíceis. Joceline continuava cantando, agora com mais confiança. A música estava chegando na parte mais bonita, onde a melodia subia e ela precisava usar toda a extensão da voz. Mesmo com o violão limitado, ela conseguiu fazer algo lindo com aquelas 3 cordas. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos cravelhos do violão se soltou completamente, fazendo com que mais uma corda ficasse bamba e inutilizável. Agora só restavam 2 cordas tensionadas no instrumento. A plateia fez um som de ó coletivo, com pena da menina. Alguns acharam que ela ia parar por ali, mas Joceline olhou para o violão, sorriu de um jeito meio triste e meio determinado e continuou cantando apenas com as 2 cordas que sobraram. Amado ficou boquiaberto. Em todos os seus anos de carreira, nunca tinha visto um músico se adaptar tão rápido a uma situação dessas. A menina estava literalmente inventando uma nova forma de tocar enquanto cantava, sem perder o ritmo ou a emoção da música. Seu Bonifácio balançou a cabeça, admirado. Essa menina não desiste nunca. Desde pequena é assim. Sempre encontra um jeito de fazer as coisas darem certo. Uma jovem que estava parada perto da fonte mexeu no celular caro que tinha na mão, como se quisesse gravar aquele momento, mas depois pensou melhor e guardou o aparelho. Algumas coisas eram bonitas demais para serem gravadas, precisavam ser vividas. A música de Joceline continuava, adaptada agora para apenas 2 cordas. Ela tinha descoberto que podia fazer percussão batendo levemente no corpo do violão, criando um ritmo que compensava a falta das outras cordas. Era pura criatividade em ação. Amado não conseguia tirar os olhos da menina. Ela representava tudo o que ele mais amava na música: a paixão, a criatividade, a capacidade de superar obstáculos. Era como ver sua própria história sendo contada por outra pessoa. A avó Nirvana tinha lágrimas nos olhos. Ela se lembrou de quando o marido estava doente e não conseguia mais tocar o violão direito. Mesmo assim, ele tentava, adaptando as músicas para o que conseguia fazer. Joceline tinha herdado essa mesma determinação. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era um silêncio de respeito, de admiração profunda. As pessoas tinham acabado de presenciar algo muito especial. Uma artista nata, descobrindo e mostrando seu talento. O aplauso que veio depois foi ainda mais caloroso que os anteriores. Algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos, outras sorriam de emoção. Todos sabiam que tinham assistido a algo único. Joceline agradeceu com timidez e olhou para o violão com apenas 2 cordas. Ela sabia que era quase impossível continuar tocando assim, mas uma parte dela queria tentar mais uma música. Música era tudo o que ela tinha, tudo o que sabia fazer direito. Foi então que ela reparou no homem que estava parado perto do carro, segurando um estojo. Havia algo familiar nele, algo que ela não conseguia identificar. Ele estava olhando diretamente para ela e, por algum motivo, isso não a deixou nervosa. Pelo contrário, ela sentiu uma estranha sensação de que algo importante estava para acontecer. Amado respirou fundo e tomou coragem. Era hora de se apresentar. Joceline olhou para as 2 cordas que sobraram no violão e decidiu que não ia desistir. Se tinha conseguido tocar com 4, depois com 3, também conseguiria com 2. A música estava dentro dela e ela ia encontrar um jeito de tirar ela para fora. Amado começou a caminhar devagar na direção da menina, ainda segurando o estojo do violão. Cada passo que dava o deixava mais impressionado com a determinação de Joceline. Ela estava ali, naquele banco simples, provando que a música verdadeira não depende de equipamentos caros ou perfeitos. A pequena plateia que se formou ao redor ficou ainda mais atenta quando viram que Joceline ia tentar cantar mais uma vez. Algumas pessoas se entreolharam
curiosas para ver como ela ia conseguir tocar com apenas 2 cordas. "Será que ela consegue?", murmurou uma senhora que tinha parado para ouvir. "Se conseguir, vai ser um milagre", respondeu um homem que ajustava a corrente de ouro no pescoço. Mas Joceline não ouviu os comentários. Ela estava concentrada demais, testando as 2 cordas que restavam e pensando em como adaptar a próxima música. Era um desafio que a deixava empolgada, em vez de desencorajada. Seu Bonifácio se aproximou um pouco mais curioso. Em todos os anos vendendo sorvete naquela praça, nunca tinha visto nada parecido. A menina estava fazendo história ali, na frente dele. Joceline começou a tocar uma música mais lenta, mais melodiosa. Com apenas 2 cordas, ela descobriu que podia criar um som quase hipnótico, repetindo notas simples que se combinavam com sua voz de forma perfeita. Era como se estivesse inventando um novo estilo musical na hora. Amado parou de caminhar por um momento, impressionado. A criatividade da menina não tinha limites. Ela tinha transformado uma situação que poderia ser desastrosa numa oportunidade de mostrar ainda mais talento. A voz de Joceline flutuava pela praça como uma brisa suave. Mesmo cantando uma música que todo mundo conhecia, ela conseguia dar um toque especial, único. Era como se cada palavra ganhasse um significado novo quando saía dos lábios dela. Uma mulher que estava sentada num banco próximo fechou os olhos para ouvir melhor. Ela tinha vindo à praça só para descansar depois de uma tarde de compras, mas agora estava vivendo um momento que não ia esquecer nunca. A avó Nirvana se aproximou ainda mais, querendo ficar perto da neta nesse momento especial. Ela via no rosto de Joceline a mesma expressão que o marido tinha quando tocava. Pura felicidade, total entrega à música. Amado observou cada detalhe da apresentação. A forma como Joceline segurava o violão, mesmo ele estando quebrado. Como ela fechava os olhos nas partes mais emocionantes da música. Como sua voz se misturava perfeitamente com o som das 2 cordas. Era exatamente assim que a música deveria ser. Simples, verdadeira, emocionante. Sem efeitos especiais, sem produção cara, sem nada além do talento puro de quem canta. Joceline estava mostrando para todos ali o que realmente importava na música. Um casal de idosos que passava de mãos dadas parou para ouvir. Eles se entreolharam e sorriram, como se estivessem compartilhando uma memória especial. A música de Joceline tinha o poder de despertar emoções profundas em qualquer pessoa. A menina continuou cantando, agora com uma confiança que surpreendeu até ela mesma. Cada vez que superava um obstáculo, se sentia mais forte, mais capaz. O violão podia estar quebrado, mas sua voz estava mais bonita do que nunca. Amado se lembrou de um conselho que recebeu no início da carreira. A música verdadeira é aquela que toca o coração das pessoas, não importa onde ou como seja cantada. Joceline estava provando que essa frase era completamente verdadeira. Foi quando ele notou algo que o deixou ainda mais impressionado. As pessoas na praça não estavam só ouvindo a música da menina, elas estavam sendo transformadas por ela. Via rostos relaxados, sorrisos genuínos, olhos brilhando de emoção. Isso era o poder da música autêntica. Uma jovem que estava mexendo no celular guardou o aparelho e ficou só ouvindo. 2 crianças que brincavam perto da fonte pararam e se sentaram no chão, hipnotizadas pela voz de Joceline. Até um cachorro que passava com o dono ficou mais calmo. Joceline estava chegando na parte final da música quando sentiu que mais alguém estava se aproximando. Era o homem do estojo, que agora estava bem perto. Ela conseguiu vê-lo melhor e seu coração deu um pulo. Aquele rosto era conhecido, mas ela não conseguia lembrar de onde. Amado estava agora a poucos metros da menina. Ele podia ver de perto a concentração no rosto dela, a forma carinhosa como tratava o violão quebrado, a paixão genuína que colocava em cada nota. Era impossível não se emocionar. A música terminou e, mais uma vez, a praça ficou em silêncio antes de explodir em aplausos. Mas desta vez foi diferente. As pessoas não só bateram palmas,
Algumas gritaram "bravo" e uma senhora até assoviou de admiração. Joceline ficou vermelha de emoção e timidez. Nunca tinha recebido tanta demonstração de carinho. Ela olhou para a avó Nirvana, que estava com lágrimas nos olhos, e sorriu. Depois olhou para o violão com 2 cordas e pensou que talvez fosse hora de parar. Foi então que o homem do estojo se aproximou ainda mais. Ele estava sorrindo, e havia algo nos olhos dele que a tranquilizou. Joceline sentiu que ele não era uma pessoa qualquer, que havia algo especial naquele encontro. Amado parou bem na frente da menina e sorriu com carinho. Era hora de se apresentar, de mostrar para Joceline que seu talento tinha sido reconhecido por alguém que entendia de música. "Oi", disse ele com a voz suave. "Você canta muito bem." Joceline sorriu timidamente e agradeceu baixinho. Havia algo na voz daquele homem que a deixou curiosa. Era uma voz bonita, conhecida, mas ela ainda não conseguia identificar de onde. "Posso sentar aqui do seu lado?" perguntou Amado, apontando para o banco. A menina acenou que sim, ainda sem saber direito o que estava acontecendo. Alguns curiosos na plateia se aproximaram mais, percebendo que algo importante estava para acontecer. Amado se sentou ao lado de Joceline e olhou para o violão com apenas 2 cordas. Então ele falou algo que mudaria tudo. "Você conhece minhas músicas?" Joceline olhou para o homem que estava sentado ao seu lado e franziu a testa, pensando. A voz dele era mesmo conhecida, mas ela não conseguia lembrar de onde. Então ele repetiu a pergunta. "Você conhece minhas músicas?" Foi aí que caiu a ficha. Os olhos de Joceline se arregalaram e ela quase derrubou o violão. Aquele era Amado Batista, o cantor que ela mais gostava de ouvir no rádio da vovó. Ela piscou várias vezes, achando que estava sonhando. Você é o Amado Batista?" perguntou ela com a voz tremendo de nervosismo. Ele sorriu e acenou que sim. "Sou eu mesmo. E você? Qual é seu nome?" "Joceline", ela respondeu quase sussurrando, ainda sem acreditar que estava conversando com seu ídolo. As pessoas ao redor começaram a sussurrar quando ouviram o nome do cantor. Algumas já tinham reconhecido ele, mas ficaram quietas para não atrapalhar. Agora que ele se revelou, um murmúrio de empolgação tomou conta da pequena plateia. Seu Bonifácio deixou cair a colher que estava segurando. "Amado Batista aqui na nossa praça", murmurou para si mesmo, incrédulo. A avó Nirvana se aproximou ainda mais, com o coração disparado. Ela sempre foi fã do cantor, e agora ele estava ali, conversando com sua neta. Parecia um sonho. "Faz tempo que eu não ouço uma voz tão bonita quanto a sua", disse Amado para Joceline. "E olha que eu já ouvi muita gente cantar." A menina ficou vermelha de vergonha e alegria ao mesmo tempo. Ouvir aquilo de alguém que ela admirava tanto era como ganhar o melhor presente do mundo. "Mas meu violão está todo quebrado", disse ela, olhando para o instrumento com tristeza. "Só tem 2 cordas funcionando." Amado olhou para o violão e balançou a cabeça impressionado. "E mesmo assim você conseguiu fazer uma música linda. Isso mostra que o talento vem de dentro, não depende do instrumento." Uma senhora que estava na plateia limpou uma lágrima. Ela tinha uma pulseira de diamantes no pulso, mas naquele momento toda aquela riqueza parecia pequena perto da riqueza do talento de Joceline. O cantor se lembrou de quando era criança e sonhava em conhecer seus ídolos. Agora, ele estava do outro lado, sendo o ídolo de uma menina talentosa. Era uma sensação estranha e emocionante ao mesmo tempo. "Posso ver seu violão?" pediu Amado. Joceline entregou o instrumento com cuidado, como se fosse entregar um tesouro. Amado pegou o violão e examinou a rachadura na lateral, as cordas partidas, os cravelhos soltos. Era realmente um instrumento muito danificado. Mas quando ele tocou as 2 cordas que funcionavam, conseguiu tirar um som bonito. Não era perfeito, mas tinha charme. Era como se o violão tivesse alma, mesmo estando quebrado. "Esse violão tem história", disse ele para Joceline. "Quem tocava ele antes de você?" "Era do meu avô", respondeu ela com carinho. "Ele morreu quando eu era pequena, mas a vovó guardou o violão.
Disse que um dia eu ia saber o que fazer com ele. Amado sentiu um aperto no coração. Ele também tinha aprendido a tocar num violão que pertenceu ao avô. Havia algo mágico nesses instrumentos que passam de geração em geração, carregando memórias e amor. A avó Nirvana se aproximou e se apresentou timidamente. Senhor Amado, sou a Nirvana, avó da Joceline. Muito prazer em conhecê-lo. O prazer é meu, dona Nirvana, respondeu ele com educação. A senhora tem uma neta muito talentosa. Sempre soube que ela era especial, disse Nirvana com orgulho. Desde pequena, cantava o tempo todo. Suas músicas estão sempre tocando lá em casa. Amado sorriu ao ouvir isso. Era bom saber que sua música chegava em casas como a de Joceline, onde era ouvida com carinho e admiração verdadeira. Um homem da plateia, que usava um relógio caro, se aproximou e pediu uma foto com o cantor. Mas Amado fez sinal para ele esperar. Naquele momento, toda sua atenção estava voltada para Jocelina. Você tem alguma música favorita minha? Perguntou ele para a menina. Os olhos de Joceline brilharam. Tenho várias, mas a que eu mais gosto é Princesa. Amado sorriu. Aquela era uma de suas músicas mais antigas, que falava sobre sonhos e esperança. Era perfeita para uma menina como Joceline. Que tal cantarmos ela juntos? Sugeriu ele. A menina quase desmaiou de emoção. Cantar com Amado Batista era algo que ela nunca imaginou que poderia acontecer, nem nos seus sonhos mais loucos. Mas como? Meu violão só tem 2 cordas, lembrou ela. Amado olhou para o estojo que tinha trazido do carro e sorriu. Deixa que eu resolvo isso. Roberts. Ele abriu o estojo e tirou de dentro um violão lindo, brilhante, com todas as cordas perfeitas. Era um instrumento profissional, do tipo que custava mais dinheiro do que a família de Joceline via em um ano inteiro. A plateia fez um ó coletivo quando viu o violão. Era realmente um instrumento magnífico, completamente diferente do violão quebrado da menina. Joceline olhou para o violão novo com os olhos arregalados. Nunca tinha visto um instrumento tão bonito de perto. As cordas brilhavam no sol da tarde, e o verniz do violão refletia a luz como um espelho. Posso? Perguntou Amado, mostrando o violão para ela. A menina acenou que sim, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ele colocou o violão no colo e testou as cordas. O som que saiu foi perfeito, afinado, cristalino. Então ele começou a tocar os primeiros acordes de Princesa. A música fluiu pelas cordas como água cristalina, enchendo a praça com uma melodia que todos conheciam e amavam. Joceline ficou hipnotizada ouvindo aquele som perfeito. Era como se ela estivesse sonhando, acordada. O violão profissional de Amado fazia a música soar como ela nunca tinha ouvido antes. Agora é sua vez, disse ele, estendendo o violão para ela. O coração de Joceline quase parou. Ele estava oferecendo o violão para ela tocar? Aquele instrumento maravilhoso que valia uma fortuna? Eu tenho medo de quebrar, disse ela com sinceridade. Não vai quebrar, respondeu Amado com carinho. E mesmo se quebrasse, não tem problema. Violão existe para ser tocado, não para ficar guardado. Com as mãos tremendo de nervosismo e emoção, Joceline pegou o violão profissional. Joceline segurou o violão de Amado como se estivesse segurando algo sagrado. O instrumento era pesado, bem feito, com um acabamento que brilhava no sol. Quando ela tocou a primeira corda, o som que saiu foi tão limpo e bonito que ela quase chorou. Nossa, suspirou ela. Nunca ouvi um som tão perfeito. Amado sorriu vendo a reação da menina. Ele se lembrou de quando tocou seu primeiro violão profissional há muitos anos. A sensação era exatamente a mesma, como se uma porta nova tivesse se aberto para a música. A plateia ficou em silêncio, esperando para ver o que ia acontecer. Algumas pessoas se aproximaram mais, percebendo que estavam presenciando algo muito especial. Uma mulher que passava carregando uma bolsa de grife parou e ficou observando, fascinada. Joceline testou todas as cordas, uma por uma. Cada nota que saía era perfeita, afinada, cristalina. Era completamente diferente do som abafado e desafinado do violão quebrado do avô. Agora tenta tocar Princesa, incentivou Amado.
A menina respirou fundo e começou a dedilhar os primeiros acordes. A música fluiu de suas mãos como mágica. O violão respondia a cada toque com uma sonoridade rica e envolvente. Era como se o instrumento estivesse cantando junto com ela. A voz de Joceline, que já era bonita antes, ganhou uma dimensão completamente nova quando se misturou com o som perfeito do violão profissional. A combinação era tão harmoniosa que deixou todo mundo de boca aberta. Seu Bonifácio largou tudo o que estava fazendo na sorveteria e veio para mais perto. "Meu Deus do céu", murmurou ele. "Parece que a menina virou outra pessoa." A avó Nirvana tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ver a neta tocando aquele violão lindo, fazendo uma música tão perfeita, era um sonho que ela nem sabia que tinha. Amado observava cada movimento de Joceline, cada expressão no rosto dela. A menina estava completamente absorvida pela música, como se nada mais existisse no mundo. Era exatamente assim que um verdadeiro artista deveria se comportar. Quando Joceline chegou na parte mais bonita da música, onde a voz precisa subir mais alto, ela fechou os olhos e se entregou completamente. O som que saiu foi tão puro, tão emocionante, que algumas pessoas na plateia começaram a chorar. Um casal de idosos que estava passando parou e ficou de mãos dadas, ouvindo. O homem tirou o chapéu da cabeça em sinal de respeito, como se estivesse numa igreja. A música de Joceline tinha esse poder. Transformava qualquer lugar num local sagrado. A menina continuou cantando, agora com uma confiança que ela nem sabia que tinha. O violão perfeito parecia estar conversando com sua voz, criando uma harmonia que tocava o coração de todos os presentes. Amado começou a acompanhar baixinho, fazendo uma segunda voz que complementava a melodia. Sua voz experiente se misturou com a voz pura de Joceline, criando um dueto espontâneo que deixou todo mundo arrepiado. "Que dupla linda!", comentou uma senhora que ajustava o colar de pérolas no pescoço. "Parece que eles sempre cantaram juntos." A música estava chegando ao fim quando Joceline abriu os olhos e viu que toda a praça estava em silêncio, prestando atenção. Não era mais apenas algumas pessoas curiosas. Tinha gente parada na calçada, nas portas das lojas, até nas janelas das casas ao redor. Ela ficou um pouco nervosa ao perceber que tinha tanta gente ouvindo, mas Amado fez um sinal para ela continuar. "Não para", murmurou ele. "Está perfeito." E realmente estava. A combinação da voz de Joceline com o violão profissional e a harmonia de Amado tinha criado algo mágico. Era música no seu estado mais puro, mais verdadeiro. Quando a última nota da música ecoou pela praça, o silêncio que se seguiu foi quase religioso. Todo mundo estava processando o que tinha acabado de ouvir. Depois veio o aplauso, mais forte e mais emocionado do que todos os anteriores. Joceline ficou vermelha de emoção e timidez. Ela olhou para o violão em suas mãos e depois para Amado, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. "Obrigada", disse ela, tentando devolver o violão para ele, mas Amado não estendeu as mãos para pegar o instrumento. Em vez disso, ele sorriu e disse algo que mudou tudo. "Esse violão é seu agora." Joceline piscou várias vezes, achando que tinha ouvido errado. "Como assim?" "Você ouviu direito. Esse violão é seu, um presente." A menina olhou para o violão, depois para Amado, depois para a avó Nirvana, que estava boquiaberta. Mas eu não posso aceitar. Deve custar muito caro." Amado balançou a cabeça. "Música não tem preço, Joceline, e esse violão precisa estar nas mãos de quem vai usá-lo para fazer coisas bonitas, como você acabou de fazer." A plateia ficou em silêncio, emocionada com o gesto. Algumas pessoas limparam lágrimas. Era raro ver um ato de bondade tão puro, tão desinteressado. A avó Nirvana se aproximou, ainda sem acreditar. "Senhor Amado, isso é muito generoso, mas não tem mais Dona Nirvana", interrompeu ele com carinho. "Sua neta tem um talento especial. Ela merece ter um instrumento que faça jus a esse talento." Joceline segurava o violão contra o peito como se estivesse abraçando um sonho.
Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas eram lágrimas de alegria pura. Eu vou cuidar dele como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, prometeu ela. Eu sei que vai, respondeu Amado, e quero que você prometa uma coisa: nunca pare de cantar. O mundo precisa ouvir sua voz. A menina acenou que sim, emocionada demais para falar. Ela olhou para o violão novo, depois para o violão quebrado do avô que estava no banco. E o violão do vovô? Perguntou ela. Amado pegou o violão rachado e o examinou com carinho. Esse aqui vai ficar guardado como lembrança. Foi ele que começou tudo. Foi ele que mostrou para todo mundo o seu talento. Ele entregou o violão quebrado para a avó Nirvana, que o recebeu com emoção. Era o violão do marido, agora com uma história ainda mais especial. Joceline testou mais uma vez as cordas do violão novo e sorriu. O som continuava perfeito, como se fosse música dos anjos. Que tal tocarmos mais uma música juntos? Sugeriu Amado. Os olhos da menina brilharam. Ela estava vivendo o melhor dia da sua vida e parecia que ainda não tinha acabado. Joceline segurou o violão novo com cuidado e sorriu para Amado. A ideia de cantar mais uma música com seu ídolo parecia um sonho que ela não queria que acabasse nunca. Qual música você quer cantar? Perguntou ela, ainda meio tímida. Escolha você, respondeu Amado. Quero ouvir qual é sua música favorita de verdade, aquela que você canta quando está sozinha. A menina pensou por um momento. Tinha tantas músicas que gostava, mas uma sempre tocava mais fundo no seu coração. Era uma música que falava sobre nunca desistir dos sonhos, mesmo quando tudo parece difícil. Tem uma música que você canta que eu adoro. Chama Coração Sonhador, disse ela. Amado sorriu. Aquela era uma das suas composições mais especiais e falava exatamente sobre perseguir os sonhos, mesmo quando as pessoas não acreditam. Era perfeita para aquele momento. Ótima escolha, disse ele. Pode começar. Joceline respirou fundo e posicionou os dedos no violão novo. O instrumento respondia a cada toque como se fosse uma extensão das próprias mãos dela. Quando ela tocou os primeiros acordes, o som que ecoou pela praça foi tão bonito que até os passarinhos nas árvores ficaram quietos. A plateia, que já estava grande, ficou ainda mais atenta. Algumas pessoas que estavam indo embora voltaram ao ouvir aquela melodia perfeita. Era impossível não parar para escutar. Quando Joceline começou a cantar, sua voz ganhou uma força que nem ela sabia que tinha. O violão afinado dava suporte perfeito para sua voz, permitindo que ela explorasse notas mais altas e mais baixas com facilidade. A letra da música parecia ter sido escrita especialmente para ela. Mesmo quando o mundo diz que não, o coração sonhador sempre diz que sim. Ela cantava cada palavra como se fosse sua própria história. Amado observava a transformação da menina com emoção. Era como se o violão novo tivesse desbloqueado um potencial que estava escondido dentro dela. A Joceline que cantava agora era diferente da que começou com o violão quebrado, mais confiante, mais poderosa. A avó Nirvana não conseguia parar de chorar de emoção. Ver a neta cantando com tanta perfeição, com um instrumento tão bonito, era mais do que ela jamais sonhou. Ela segurava o violão quebrado do marido contra o peito, sabendo que ele estaria orgulhoso. Seu Bonifácio fechou a sorveteria e veio para mais perto. Em 40 anos trabalhando naquela praça, nunca tinha visto nada que se comparasse àquilo. Era história sendo feita bem, na frente dos olhos dele. A música continuava e Joceline se sentia mais livre a cada nota. O violão novo permitia que ela fizesse coisas que nunca conseguiu antes. Acordes mais complexos, melodias mais elaboradas. Era como se suas mãos tivessem ganhado vida própria. Quando chegou no refrão, algo inesperado aconteceu. Amado começou a cantar junto, mas não fazendo segunda voz. Ele deixou que Joceline cantasse a melodia principal e ele fez uma harmonia que completava perfeitamente a música. A combinação das duas vozes criou algo mágico. A voz experiente de Amado dava profundidade, enquanto a voz jovem de Joceline trazia pureza e emoção. Era uma mistura perfeita, como se eles tivessem ensaiado por anos,
Uma mulher que passava de carro parou no meio da rua ao ouvir aquela música. Ela desceu do veículo, um modelo caro com bancos de couro, e ficou ali parada, emocionada. O som era tão bonito que ela esqueceu completamente onde estava. As pessoas na plateia começaram a se emocionar de verdade. Alguns homens que normalmente não demonstravam sentimentos estavam com os olhos úmidos. Senhoras limpavam lágrimas com lencinhos. Era impossível não se tocar com aquela apresentação. Joceline estava tão concentrada na música que nem percebeu quando mais pessoas começaram a se juntar à plateia. Moradores das casas próximas saíram para ver o que estava acontecendo. Comerciantes fecharam as lojas por alguns minutos para escutar. A música chegou numa parte onde Joceline precisava cantar sozinha, uma parte mais íntima e pessoal. Amado parou de cantar e deixou que ela brilhasse sozinha. Era o momento dela, e ele não queria atrapalhar. A voz de Joceline preencheu a praça com uma emoção tão pura que até as crianças pequenas pararam de brincar para ouvir. Era como se a música tivesse o poder de tocar qualquer coração, não importava a idade. Quando ela cantou, o sonho pode demorar, mas um dia vai chegar. Parecia que estava profetizando seu próprio futuro. Ali estava uma menina que tinha um sonho e estava vendo ele se realizar bem na frente de todo mundo. Amado sentiu um orgulho estranho crescer no peito. Não era o orgulho de pai, ele não tinha filhos, mas era o orgulho de quem reconhece um talento verdadeiro e tem a chance de ajudar. Era o orgulho de fazer parte de um momento especial na vida de alguém. A música estava chegando ao fim, mas ninguém queria que terminasse. Era um daqueles momentos raros na vida onde tudo parece perfeito, onde a música realmente cumpre seu papel de tocar a alma das pessoas. Joceline fez os últimos acordes no violão e sua voz se elevou na nota final com uma pureza que deixou todo mundo arrepiado. Quando o último som se dissipou no ar, a praça ficou em silêncio absoluto por alguns segundos. Então veio o aplauso. Mas não foi um aplauso comum. Foi uma explosão de emoção. As pessoas batiam palmas, gritavam bravo, assoviavam, algumas até gritavam bis. Era uma ovação de verdade, merecida e sincera. Joceline olhou ao redor e se assustou ao ver quanta gente tinha se juntado para ouvir. A pequena plateia do início tinha virado uma multidão respeitosa. Pessoas de todas as idades estavam ali, todas emocionadas com o que tinham presenciado. "Você viu como sua música tocou todo mundo?" perguntou Amado sorrindo. A menina acenou que sim, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Em poucas horas, sua vida tinha mudado completamente. Ela tinha ganhado um violão novo, cantado com seu ídolo e descoberto que realmente tinha talento. Mas o que mais a emocionava era a reação das pessoas. Ver nos rostos de cada um a alegria que sua música tinha proporcionado era melhor do que qualquer presente. Era a confirmação de que música não é só sobre cantar bonito, é sobre tocar corações. Amado se levantou do banco e estendeu a mão para Joceline. "Vamos cumprimentar seu público?" A menina segurou a mão dele e se levantou, ainda abraçada com o violão novo. Eles caminharam até mais perto das pessoas, que os receberam com sorrisos e mais aplausos. "Muito obrigada por terem parado para ouvir", disse Joceline com simplicidade. Uma senhora se aproximou e disse: "Obrigada você, menina. Faz tempo que eu não me emociono tanto com uma música." Outras pessoas começaram a falar também, todas elogiando o talento de Joceline e agradecendo pelo momento especial. Era como se ela tivesse dado um presente para cada um ali. Amado observava tudo com satisfação. Ele tinha certeza de que tinha feito a coisa certa ao dar o violão para a menina. Aquele instrumento não poderia estar em melhores mãos. As pessoas começaram a se dispersar aos poucos, cada uma levando consigo a lembrança daquele momento especial. Algumas pararam para conversar com Joceline, outras apenas sorriram e acenaram antes de ir embora. Mas todas saíam diferentes de como chegaram. Amado olhou para o relógio dourado no pulso e percebeu que precisava partir logo. Sua equipe devia estar procurando por ele,
preocupada com a demora. Mas antes de ir embora, ele queria ter certeza de que Joceline entendeu o que havia acontecido ali. Joceline, disse ele, agachando para ficar na altura da menina. Quero que você entenda uma coisa importante. O que aconteceu aqui hoje não foi sorte, foi talento. Seu talento. A menina abraçou o violão novo mais forte e acenou que sim. Ela ainda estava processando tudo, mas uma coisa tinha ficado clara. Ela realmente sabia cantar, e as pessoas gostavam de ouvir sua voz. A avó Nirvana se aproximou, carregando o violão quebrado do marido. Senhor amado, não sei como agradecer o que o senhor fez pela minha neta. Não precisa agradecer, dona Nirvana. Eu é que agradeço por ter presenciado algo tão bonito, respondeu ele com sinceridade. Seu Bonifácio também veio se despedir. Amado, foi uma honra ter você aqui na nossa pracinha. E Joceline, menina, você virou a estrela da cidade hoje. Joceline sorriu timidamente. Estrela da cidade parecia exagero, mas ela não podia negar que se sentia diferente, mais confiante, mais segura de si mesma. Um detalhe curioso havia passado despercebido por quase todos. Durante toda a apresentação, uma mulher elegante havia ficado observando de longe, mexendo nervosamente numa pulseira cara. Ela tinha chegado de um carro importado e ficado ali, parada, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando Amado se levantou para ir embora, a mulher se aproximou devagar. Ela usava roupas caras e tinha o jeito de quem não era dali. Joceline reparou nela, mas não disse nada. Com licença, disse a mulher para Amado. Eu sou Helena, trabalho com produção musical. Posso trocar uma palavra com o senhor? Amado olhou para ela com curiosidade, mas antes que pudesse responder, Helena continuou. Não é sobre contratos ou negócios, é sobre a menina. Isso chamou a atenção de todos. Joceline franziu a testa, sem entender direito o que estava acontecendo. A avó Nirvana se aproximou, protetora. Helena percebeu a tensão e se explicou melhor. Eu moro em São Paulo, mas estou visitando minha irmã aqui na cidade. Ouvi a música de longe e vim ver. Nunca vi nada igual. Ela olhou para Joceline com carinho. Menina, você tem um dom muito especial. Espero que continue cantando sempre. Amado relaxou ao perceber que a mulher não tinha segundas intenções. Era apenas alguém que, como ele, tinha sido tocada pelo talento de Joceline. Pode ficar tranquila, respondeu Amado. Ela vai continuar cantando sim. Não é mesmo, Joceline? A menina acenou que sim, ainda um pouco tímida com toda a atenção, mas por dentro ela estava feliz. Era bom saber que sua música chegava a pessoas diferentes, de lugares diferentes. Helena se despediu e foi embora, deixando todo mundo curioso sobre quem ela realmente era. Mas aquele era um mistério que ficaria sem resposta. Às vezes a vida é assim, cheia de encontros breves que deixam marcas duradouras. Amado caminhou até seu carro e guardou o estojo vazio no porta-malas. O violão que estava ali dentro agora tinha um novo dono, alguém que sabia dar valor e fazer bom uso dele. Joceline, chamou ele, vem cá por um momento. A menina se aproximou, ainda segurando o violão, como se fosse um tesouro. Amado se agachou novamente e olhou nos olhos dela. Promete uma coisa para mim? Promete que vai praticar todos os dias, que vai cuidar bem desse violão e que nunca vai parar de cantar? Prometo, respondeu ela com seriedade. E promete que sempre vai lembrar que a música mais bonita é aquela que vem do coração, não importa se o violão é caro ou barato. Joceline olhou para o violão quebrado do avô, que a avó segurava, e depois para o violão novo em suas mãos. Prometo. Os dois violões são especiais, cada um do seu jeito. Amado sorriu, satisfeito. A menina havia entendido a lição mais importante de todas. Ele se despediu de todos com carinho e entrou no carro. Quando ligou o motor, ainda podia ouvir Joceline testando as cordas do violão novo. Era um som que ele levaria para sempre na memória. Enquanto o carro se afastava, Joceline acenou até ele desaparecer na curva da rua. Então ela olhou ao redor e percebeu que a praça estava quase vazia novamente. Só restavam ela, a avó e seu Bonifácio. E agora? Perguntou ela para a avó.
Agora a gente vai para casa e você vai me tocar todas as músicas que souber nesse violão novo, respondeu Nirvana, sorrindo. Elas caminharam devagar em direção à casa, Joceline carregando o violão novo e Nirvana carregando o violão do marido. 2 instrumentos, 2 gerações, 2 histórias que agora estavam conectadas para sempre. Seu Bonifácio ficou na praça, arrumando as coisas da sorveteria. Ele sabia que aquele dia ia ficar marcado na história da cidade. Anos mais tarde, as pessoas ainda iam falar sobre a tarde em que Amado Batista apareceu na praça e descobriu uma menina talentosa. Em casa, Joceline se sentou na varanda e começou a tocar o violão novo. O som ecoava pela rua silenciosa, atraindo a atenção dos vizinhos. Alguns saíram nas janelas para ouvir, outros vieram até o portão. A menina não se importava com a plateia. Ela estava tocando porque queria, porque gostava, porque agora sabia que tinha talento de verdade. Cada acorde que ela fazia soava perfeito, cada música ganhava uma nova vida em suas mãos. A avó Nirvana se sentou ao lado da neta e ficou ouvindo, orgulhosa. Ela sabia que aquele era apenas o começo. Joceline havia descoberto seu dom e agora tinha um instrumento digno dele. O futuro estava cheio de possibilidades. Enquanto isso, na estrada, Amado dirigia pensando no que tinha acontecido. Ele havia parado na cidade por acaso, por causa de um problema no carro, e acabou vivendo uma das experiências mais marcantes da sua carreira. Às vezes a vida reserva surpresas nas horas mais inesperadas. De volta à praça, Helena ainda estava ali, parada perto de seu carro caro, mexendo no celular. Ela tinha mentido sobre estar visitando a irmã. Na verdade, ela morava em São Paulo mesmo, mas estava na cidade a trabalho. Tinha vindo atrás de novos talentos para uma gravadora, mas não esperava encontrar algo tão especial. Ela fez algumas anotações no telefone e guardou o aparelho. Talvez voltasse à cidade em breve, quem sabe? Por enquanto, ia embora levando a lembrança daquela voz extraordinária. A noite chegou e Joceline continuava tocando na varanda. Sua voz doce se misturava com o som perfeito do violão, criando uma trilha sonora para o fim daquele dia especial. Quando finalmente guardou o instrumento e foi dormir, ela sabia que sua vida tinha mudado para sempre. Não porque havia conhecido um cantor famoso ou ganhado um violão caro, mas porque havia descoberto o poder que tinha dentro de si. E essa descoberta, ninguém nunca mais poderia tirar dela. Que história linda, não é mesmo? O gesto de Amado Batista com a pequena Joceline nos mostra que a bondade ainda existe. Ver aquela menina cantando com o violão quebrado do avô e depois ganhando um novo me emocionou profundamente. Comente o que você achou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com suas amigas. Que Deus abençoe e proteja sua família sempre.